Olá pessoal, estamos de volta para a segunda parte desta live com o professor Guilherme Lentz a respeito de Emma da Jane Austen. O Guilherme colocou o título dessa live como as 4 estações de Emma, relacionando a vida, né, o que é descrito ali da vivência dos personagens. Então ele centralizou como 4 estações e com também a questão de trechos de Vivaldi. Então a gente, além de tudo que a gente já falou aqui, que foi super interessante, vocês que perderam a primeira parte da live assistam, mais tarde vai estar no YouTube. Essa segunda parte da live a gente vai começar falando a partir da transformação que a Emma passa no romance. Vou adicionar aqui. Como eu estava dizendo, a gente vai começar a falar, retomar o que a internet não possibilitou no finalzinho da primeira live, que é a transformação de Emma, de menina aparentemente fútil a uma mulher que parece ser mais ou estar mais consciente e pé no chão. Vou só aguardar a conexão com o Guilherme para a gente retomar esse assunto que realmente é um processo de aprendizado que a Emma passa ao longo desse romance, e tenho a impressão, não sei se vocês concordam, que justamente pela idade do Knightley, a diferença de idade entre o Knightley e a Emma ser bem grande, né? Entre os dois a diferença é muito grande, justamente para mostrar esse crescimento ali da personagem. Então vamos aguardando aí a conexão com o Guilherme, que a gente tem que compreender. Não sei como vocês aí que estão em outras partes do Brasil, aqui em Belo Horizonte está chovendo muito, e a gente consegue navegar na internet, mas às vezes não dá para poder conectar direitinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar o Guilherme. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui a live de novo. Não tem muita... Ai, voltou. Ai, que aventura, né, Adri? Mas é assim mesmo, é igual da aula. Tá difícil hoje, gente. Eu Tá acho que é difícil uma... Como é que é? Eu acho que é uma limitação do meu celular mesmo, né? Talvez. Tem. Olha, a gente não pode confiar mais em internet aqui. A gente não tem essa propaganda aí de 4.5 ou 5G. Isso não chega aqui no Brasil, não. Isso aí não existe. Pelo menos onde nós dois estamos, porque não tá pegando direito, né? O Wi-Fi e o 4G, pelo menos. Mas eu consigo te ver e te ouvir. Eu queria que você falasse um pouco mais, ou falasse tudo sobre a questão da transformação de Emma, porque eu não sei, você nem deve ter ouvido eu falar que a Jane Austen mesmo, ela teve essa preocupação de que Emma não agradaria o público. Você chegou a ouvir essa parte que eu disse? Ouvi. Então, Mas a a partir Emma daí eu chega... perdi. A Emma tem essa questão aí de muitas pessoas acharem ela fútil, e na verdade essa futilidade inicial aí, ela foi bem inserida para que a personagem passe por uma transformação moral, inclusive, né? Ela quebra alguns paradigmas. E aí, o que você tem para falar para gente sobre a transformação da Emma? Porque eu vou deixar você falar para eu não ficar sem saber se você está me ouvindo. Eu acho que é essa jornada, né? É uma jornada que a Emma segue, né? Realmente, dessa menininha riquinha, mimada, né? E ela vai aprendendo com os Uhum. diversos episódios do livro, às vezes pagando caro por eles, né? Ou às vezes alguém pagando caro também, né? Porque eu acho que a Harriet paga caro pela Emma, né? O Sr. Elton paga caro pela. Eu sei que ele é chato, né? Mas paga caro, né? Também pela conduta. Pouco a pouco ela vai se transformando, né? Antigamente a gente estudava muito aquela Uhum. história da personagem histérica. Você lembra disso? Antigamente a gente ia assim para as aulas de literatura, Personagem feio. falava-se muito. Tinha a história da personagem plana, né, e da personagem esférica, né, que tem volume, que tem densidade,
que você pode ver de vários lados, né? Você imagina uma esfera que você manuseia enfim, né? Ela está sujeita Sim, a variações de luz e tudo. Eu acho que a Emma é um pouco assim, né? Ela tem sim. essa característica. Não querendo assim fazer comparações, mas se eu pensar assim lá na mocinha do Orgulho e Preconceito, né? Que é linda e Uhum. tal, né? Uma super divertida, mas eu acho que a Emma tem uma riqueza interior assim maior, sabe? Uhum. Inquietações, né? Ela pondera, é um caminho de crescimento assim, poderia dizer, talvez até moral mesmo, né? Estou me Sim. lembrando aqui que no final do livro ela fala com o Mr. Knightley que tanto ela quanto a Harriet vão se Uhum. casar com pessoas superiores a elas. Uhum. E eu fico pensando assim, para isso sair da boca daquela mesma menina lá do início do livro, né? O Uhum. tamanho do caminho que ela fez ao longo desse Sim. ano, que é o que dura a obra, né? A história Uhum. se passa aí mais ou menos ao longo de um ano, né? Uhum. Isso, e você teve uma percepção bem interessante comparando a Emma com a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito, porque Orgulho e Preconceito a gente divide, né, a obra da Jane Austen, os 6 livros principais, em duas fases. A primeira fase, que são livros mais divertidos e mais superficiais na questão de tratamento né, do personagem. Em contrapartida, a gente tem Emma, Mansfield Park e Persuasão com personagens bem mais densos. Aí é o que a Jane disse aí, que a Virginia Woolf, ela fala, ela trata com o termo adensar o personagem. Então são o que você falou aí, que lá na literatura, né, na teoria literária, a gente fala personagens mais esféricos, não é isso que você disse? Isso. Porque a gente consegue ver, e principalmente no Emma, a gente consegue entrar na mente da Emma a partir do narrador. É o narrador que entra na cabeça com o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, assim, são ótimas percepções, são ótimos insights que você está dando para a gente, porque ela não passa por esse processo de formação a partir de um outro personagem que está falando que a Emma viveu isso, que ela passou por isso. A gente sabe que ela passou essa transformação, ela sofreu essa transformação, porque a gente entra dentro da cabeça dela, do que ela está sentindo, do que ela está pensando, porque Jane Austen, ela fez essa manobra na escrita, né, do narrador entrar no pensamento, né, dos personagens neste livro. Então, acho que justamente isso que proporciona uma leitura mais aprofundada e inclusive, uma Emma multifacetada. Não é uma Emma Sim. plain, como a gente fala em inglês, não é rasa ali, trabalhada só com. Ah, ela é fútil. Não, ela tem outras faces e elas são mostradas, né? Até a gente perceber também, mas ela não termina o livro, na minha opinião, uma personagem como Elizabeth Bennet. Pronta, já plena, sabe? Ela ainda me parece que com o casamento com o Knightley ela vai evoluir mais ainda. E ali não, muita gente trata o Knightley, aqui no Brasil, inclusive, tem algumas pessoas que se recusam a gostar do Mr. Knightley porque acham que ele é meio que. Em inglês a gente chama lettering. Não, deixa pra lá, não vou lembrar a palavra. Em inglês, em português, é como se ele estivesse sempre sendo o professor, sabe? O Catequizando professor. ali, né? O protetor. E É. às vezes algumas visões mais assim, que ele tem uma atitude muito machista, etc. Mas é justamente para que o que a Jane Austen colocou, creio eu, lá, as armas que ela tinha naquele momento era colocar um personagem mais velho do que a Emma para que ela, né, possa ser chamada a atenção dos problemas ali, porque ela tem algumas interpretações dos outros e da vida bem equivocadas, né? Ela se acha o centro do Sim, universo, praticamente. É sim. interessante também observar que o que você falou da questão das idades dos personagens, né? A gente tem até as crianças têm criança na obra, mas elas não têm uma fala muito, né? Não tem fala nenhuma, na verdade. Mas a gente tem toda uma gama de idade ali, né? Entre os personagens que estão mais ou menos equilibrados, com a diferença só da Emma com o Knight, que é
É o que é o divisor de águas ali. É a pessoa que vai chamar a Verdade. atenção dela. Porque o pai, apesar de ser o pai mais velho, ele não chama a atenção da Emma. Ele vai deixando ela agir, né, quase ao sabor do vento, né? Quando, Verdade. quando você fala aqui né, na notinha, na cola que eu tô com ela ali, a preocupação com o estabelecimento mais ou menos exato das idades, você percebeu que teve um equilíbrio? É isso que você quis dizer? Com estabelecimento mais ou menos exato do quê? Das idades entre os personagens. Eu não, ainda não formei uma leitura assim sobre isso, não, mas eu percebi que ela tem muito essa preocupação, né? A gente tem que saber direitinho que idade cada personagem tem. Eu Uhum, não sei se é um pouco uma preocupação assim, com uma certa moralidade, talvez, das relações, né? uhum. Apesar de que no final o Mister Knightley confessa que se interessou pela Emma desde que ela tinha 13 anos, eu achei meio pesado, mas é coisas da época, né? Vá lá. Sim, Mas olha, lá em, sei lá, 1935, mais ou menos, a minha tia se casou com 14 anos. Então, na época da Jane Austen, se casar com 14 anos era comum também. É a nossa visão hoje que nos surpreende ver alguém se casando praticamente criança, né? é, Então, se interessar por uma outra pessoa tão jovem, né? É a questão que a gente tem que levar em consideração que o Knightley, com 35 anos, ele já estava na terceira idade, praticamente, né? Para aquela comunidade, porque a média de idade era no máximo 50 anos. Então, a família da Jane Austen viveu muito tempo, o pai, a mãe, os irmãos, mas a Jane Austen teve uma doença e morreu muito cedo. Mas as pessoas, de um modo geral, no Reino Unido, acho que em qualquer outra parte do mundo, viviam no máximo até 40 anos, 50, assim, muito feliz da vida, sabe? sim, sim, Então, o sim. Knightley, ele é retratado praticamente como um senhor de 35 anos, né? Porque Emma, por exemplo, com 19 anos, ela está na metade da vida do que se esperava de uma pessoa viver naquela época, né? Porque também as Sim. doenças, elas eram muito. Qualquer doencinha matava uma pessoa, né? A tuberculose ali estava bem presente na vida das pessoas, nem tanto na obra da Jane Austen, mas a gente percebe tem outros livros da mesma, né, assim, sei lá, 10, 20 anos ali próximos que falam, retratam bastante esse problema da tuberculose, das pessoas morrerem. Nas Irmãs Brontë, por exemplo, tiveram muitas pessoas que morreram, irmãos e duas das irmãs por causa dessa doença. Então, tava assim, é, muito comum as pessoas morrerem muito cedo, né? Essa questão de longevidade é mais da família da Jane Austen, né? Infelizmente não foi o caso da autora. Eu vou mudar para o próximo tópico que fala a mistura entre a conduta religiosa e o convívio social daquele universo, né, da Jane Austen. Deixa eu perder aqui, eu quase perdi. O que já observava nas outras obras. Então, a gente tem realmente uma escritora preocupada em descrever a sociedade, mas ela também tem ali o viés religioso, porque Jane Austen era filha de um pastor da igreja anglicana, então essa formação dela, ela ela deixou a marca, né, nos seus escritos. É inevitável isso, como filha de reverendo da igreja anglicana. E o que você percebeu com relação a essas duas questões, de conduta religiosa e convívio social? Isso eu acho assim, é uma coisa que a gente estranha demais, né? Primeiro, por isso que você mencionou da religião anglicana, que é bem Uhum, diferente da moral católica nossa aqui, né? Assim, uhum, e a gente estranha muito isso do pastor, ele ser um cara que é atuante, né? Ele vai nos bailes, ele namora as meninas, né? Ele tem privilégios, né? sim. Tem propriedades, né? É algo assim que dá um estranhamento em nós, né? Uhum. Agora, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Diga. O Mister Knightley,
Ele mora na propriedade que é Donwell Abbey, né? Aham, Abadia, não é isso? isso, uma Tem uma abadia. conotação religiosa também Não, na na vida verdade dele? é o seguinte, quando o Henrique VIII resolveu romper com a Igreja Católica para ele poder se casar com a Ana Bolena lá em 1500 e alguma coisa, e criou o que a gente chama hoje de anglicanismo, né? A Igreja Anglicana, ele passou todas essas propriedades que eram abadias, ele passou para os nobres, ele vendia as abadias, as construções religiosas passaram a ser mansões, digamos assim, de pessoas endinheiradas. Então, tá bem. Hello, people from Jane Austen Society of Santa Lucia. I don't know how to say this, but you're welcome to our live. We're talking about Emma from Jane Austen. Bye bye. Voltando aqui, desculpa, Guilherme, nós estamos lá nos Estados Unidos também. International. Yeah. Bom, a gente já teve gente do Chile entrando, da Inglaterra, agora dos Estados Unidos. Essa questão das abadias é por isso, porque o Henrique VIII, ele né, tocou o terror com a Igreja Católica e aí todas as propriedades que eram chamadas de abadia, ele destituiu da Igreja Católica e passou para os nobres ingleses. Entendo. Interessante. Bom, essa questão da conduta religiosa e do convívio social, ela está muito, muito ligada, está bem entrelaçada na obra da Jane Austen por causa da formação dela, né, do pai e dois irmãos também da Jane Austen, foram pastores, né? E a questão do convívio, tá todo mundo muito pautado com a religiosidade e essa ética moral muito presente na Jane Austen, porque ela não é considerada uma escritora revolucionária, no entanto, ela é uma escritora que aponta mudanças, né, no comportamento social da época. Ela coloca personagens bem interessadas em evolução, principalmente você disse aí da Harriet Smith, que é uma personagem que muda bastante ao longo do romance. Eu posso mudar porque eu estou bastante interessada no que você fez, essa relação que você fez entre as estações do ano, como via de leitura do romance, que não havia, né, você não tinha sentido de uma forma tão forte na leitura do romance, mas que no filme que você assistiu, né, de 2020, creio eu, ela usa trechos de Vivaldi, essa obra recente, foi lançada aqui no Brasil em março, mais ou menos, nos streamings, né, na rede de internet aí. Eles usam, né, essa adaptação de 2020, usa os streamings, perdão, como divulgação, porque não teve mais como assistir nos cinemas. Mas a obra de 2020, ela usa trechos de Vivaldi, da obra de Vivaldi, que você pontuou muito bem, e parece para você, no seu ponto de vista, um fio condutor muito importante do que um mero cenário. E o que você percebeu a respeito dessa nova adaptação de Emma de 2020, né? Para os cinemas que não chegaram, assim, né? Essa adaptação não chegou aos cinemas aqui no Brasil, mas está nos streamings aí pagos. Ó, eu adorei a adaptação. Aliás, sabe, um dos prazeres, pequenos prazeres que eu tenho na vida é assistir boas adaptações cinematográficas de livros que eu gostei, sabe? Uhum. Achei a produção maravilhosa, assim, tudo de muitíssimo bom gosto, assim, gostei demais. Mas quando eu estava lendo o livro, eu fiquei com vontade de fazer uma linha do tempo, né? Porque eu fui percebendo ali que o tempo passava, vinha neve, vinha chuva, vinha piquenique. Então, esse tema, assim, ficou aqui no canto da minha orelha. E eu assisti o trailer do filme, e no trailer tocou o verão, toca um pedacinho do verão do Vivaldi, das 4 estações. Eu falei, uai, né? E me ocorreu essa ideia, será que dá para, de repente, será que dá para construir essa associação? Então, eu voltei no livro e me parece uma coisa assim que está lá mesmo, sabe? Não super didaticamente marcada, né? Mas bem perceptível, assim, né? Então, assim, o livro começa mais ou menos no outono,
né? Então eu pensei, bom, esse primeiro momento do livro é todo um affair com o Sr. Elton, da Emma meio de luto por causa do casamento da ex-senhorita Taylor, né? Isso. A Emma está chateada e ela se envolve ali. Toda aquela história com o Sr. Elton coincide assim quase que exatamente com o outono. Uhum. Aí, quando a coisa degringola né, acaba aquela etapa da história, aí vem o período do inverno, que coincide com a chegada da Jane Fairfax Uhum. à cidade. E eu achei muito curioso isso, porque a Jane, assim, desde o primeiro momento, quando ela aparece, ela me passou uma impressão assim meio glacial, sabe? Assim, é quase como se ela fosse a Emma ao contrário, né? Uhum. Assim, porque ela é mais contida, mais fria, mais calada, e a Emma é aquela coisa, né, expansiva, bem ensolarada. Eu acho que a Emma é o verão, né? Eu acho que a Emma é o verão. E Sim, depois, foi, quando o Frank é o chega, solar ali da história, né? O centro o das atenções. solar. Isso, eu É, também acho que sim. E depois, quando o Frank chega, coincide assim direitinho. Até anotei os momentos assim, sabem que a narradora faz menção à época do ano para Uhum. ver isso, né? O time do Frank que é a primavera, né? Aquele cara alegre, brincalhão, desinibido, descompromissado, mais solto, né? E quando a história caminha para o verão, é o momento da maturidade da Emma, das coisas entrarem no lugar, das realizações. E como Uhum. bom bitomaníaco, né, assim, eu fiquei brigando um pouco só com a ideia, porque a minha tendência seria assim, pensar na primavera como o final feliz, né, Uhum. e não o verão. Mas eu fiquei Certo. pensando muito em Here Comes the Sun, né, que é uma das minhas canções preferidas dos Beatles, e nessa história do sol para o inglês, né, como que o inglês assim festeja o sol, celebra, né, canta, e isso está assim super nítido ali na obra, sabe? Assim, os momentos das estações, cada uma centrada, acho que quase corporificada num personagem, né? Eu estou muito tendente a pensar assim no Elton como o outono, a Jane como o inverno, o Frank como a primavera e a Emma como o verão, Ah, de- sabe? E Uhum. amarrando isso tudo, né? Amarrando esse ciclo, a Harriet, como eu já falei, que para mim é o grande fio condutor da história, né? Acho que não é à toa que a história começa com ela se afastando do Robert Martin e termina com ela se reaproximando dele, quase como que se desse um laço mesmo ali, fechando a história. E o Knightley, que é a constância, né? Eu acho que ele é um cara assim que se mantém na integridade assim a história inteira. É bem aquele ideal ainda, talvez, um pouco do homem neoclássico, assim, né? Uhum. Senhor de si, no controle das coisas. E ele realmente é um cara que atravessa as estações na constância, né? Uhum. É, Olha, não, eu não, sou não, suspeitíssima para falar, sabe, do Mister Knightley, porque ele é o meu favorito, aliás, o segundo, tá? Mas da obra, né, de Emma, ele é extraordinário. Tudo bem que tem essa questão aí professoral, esse tom professoral, né, como a Jane já mencionou anteriormente, mas o Knightley, ele é um personagem muito consistente. E sim, e o que a gente não vê no Frank Churchill, né? A gente tem de sobra no Mr. Knightley. E essa observação sua, principalmente em relação a essa adaptação de 2020 com relação às estações do ano e a exploração mesmo, né, dessa adaptação para o cinema usando as músicas trechos do Vivaldi, é excelente. Assim, eu não tinha percebido. A princípio, eu achei um pouco essa adaptação de 2020 um pouco rosinha demais, sabe? As escolhas dos sim, cenários, as cores, né? De um modo geral, para mim voltou mais assim
a França, estava mais ligado à França e não à Inglaterra, sabe? Agora, você associando Beatles, né, principalmente Here Comes the Sun, com a Emma ou com essa obra especificamente, é super interessante porque a gente tem que abrir um parênteses aqui. Inglaterra é um país que chove muito, então raio de sol é celebração naquele lugar lá. Raios para a gente que visita, então, né, que quer ter um tempo mais estável. Então, imagina para vocês, imaginem vocês, essas pessoas também vivendo num país onde a chuva é mais constante do que o sol. Então, tem essa mudança. Agora, associar Emma Woodhouse com a questão do verão, né, da estação mais quente do ano, é sensacional. Inclusive, Guilherme, eu gostaria que você patenteasse, né, na forma de um artigo, aquele seu mapa conceitual que você mandou para a minha caneta. Eu acho que é interessante, acho que a Carol pode te ajudar, né, sua esposa, a fazer um layout bem interessante dessa visão que você teve a partir da obra como um movimento cíclico, assim, né, de estação do ano, assim, né, muito, nossa, sensacional. Não sei se vocês que estão Vamos fazer. assistindo, assim, perceberam a genialidade desse aí que vos fala, que divide a tela Ah, comigo. a, Olha, genia- Guilherme, Rodri, pode falar. a genialidade é da Jane, né? Ah, Porque mas aí eu você comecei, eu observou, você comecei, está atento, você não está dormindo, mas não. olha, eu pensei nisso e fiquei pensando, gente, será que eu estou viajando na maionese? E quando eu fui voltando ali no livro, eu acho que isso é uma coisa que está no projeto textual dela para essa obra, sabe? E eu fico assim, embasbacado com isso, porque como a gente está falando, ela era uma menina muito nova, quer dizer, quando ela escreveu esse livro, ela devia estar com 30 e poucos anos, sei lá, né? Uhum. Quer dizer, para um escritor, né, isso é quase como se ela fosse uma criança, né? Então eu fico assim impressionado com a consciência dela, assim, como autora, sabe, como dona de um texto. A Eu acho visão maravilhoso isso. dela. Eu acredito que parte dessa genialidade da Jane Austen, ela é cultivada durante a vida toda, né? Ela é desenvolvida a partir desse pai fantástico. Tem a impressão para mim que o pai, ela gostava mais do pai, inclusive tem a impressão, porque o pai, ele além de presbítero, né? Ele era professor, ele formava rapazes para eles entrarem nas universidades inglesas. Então, o que acontece? Perdão, nas universidades inglesas, agora, conversando com professor de português, eu não posso errar, não. Então, a Jane Austen tinha acesso a essa biblioteca do pai, privada, que era muito raro para aquela época, né? Ter livros assim em grande quantidade. E outro fator, uma mulher ser educada para ser leitora. E aí, escritora também, né? Ele não podou a filha nesse sentido. Eu quero ler um Sim. comentário da Manu Azevedo, que disse, entre outras pessoas que gostaram muito dessa live, ela falou o seguinte: você enxergou bem no fundo, e depois que você fala, a gente reconhece isso no livro, realmente. Então, genial. Eu queria, porque senão a gente vai ficar fazendo uma live aí de quase 1h30, eu queria que você falasse desse cara aqui, ó. Desse carinha aqui. Gente, esse livro aqui é o lançamento do Guilherme, chama Horário Livre, e o Guilherme escreveu a partir, né? Esse livro são coletâneas de um blog, mas eu queria que você falasse pra gente. Eu vou deixar aqui enquanto você fala, tudo bem? Bem, Dri, perto da Jane Austen fica até difícil falar, né? É um livro assim tão modesto, mas meu primeiro livro, como você disse, nasceu de um blog que eu mantive entre 2000 e 2017, 18, mais ou menos. E tem um pouco de tudo aí. Aí tem crônica, tem conto, tem pequenos ensaios, tem algumas tentativas de poema. E quando o blog acabou, eu pensei que o livro ia ser um jeito assim digno de encerrar essa etapa da minha vida, né, escrevendo um blog. E Sim. peguei alguns textos. Na minha inocência, eu achava que eu ia copiar e colar aí no livro. Acabou que não foi bem assim.
foi um trabalho assim que eu vi que ia exigir muito carinho e tomou essa forma, né, do livro Horário Livre, que é uma menção a algo muito da nossa realidade como professor, né? O horário livre é aquele espaço entre uma aula e outra, que às vezes a gente aproveita para criar alguma coisa, para pôr a vida em dia. Então, é uma obra que nasce assim dessa vivência como professor também. A minha Uhum, esposa, Carol, que é designer gráfico, trabalha com publicações, então me uhum. ajudou aí com toda a logística do livro, a diagramação e os trâmites com a editora. A capa, o Lucas, meu filho mais novo, fez, é um desenhista de Que raro legal. talento. Uhum. O primogênito, que é um menino muito diferenciado, estilo personagem de Jane Austen, assim, escreveu o prefácio e Uhum. chamei alguns amigos Tem para aqui, ó. contribuir com orelha. Esse aí foi minha mãe, que é artista plástica, Uhum. e fez esse bonito desenho aí para ilustrar. E tá aí o livro, né? Tá. Quem depois Agora, tiver curiosidade, quem entra lá. quiser adquirir o livro, conhecer um pouco mais sobre o Guilherme, segue o Guilherme aqui com o perfil arroba Com Ampulheta, não é letras. isso? E É o isso livro aí. está disponível para compra no seu inbox, não é isso? É só chamar você no inbox. É, Uhum. na bio do Ampuletras tem o link para pedir o Ah, livro, ótimo. sabe? Muito fácil. É. Uhum. Então, E o Guilherme, Ampuletras, Odri, o Ampuletras é um perfil que eu criei só para documentar leituras, que isso. é um desejo que eu tenho de difundir leituras e arrebanhar o maior número possível de pessoas para essa Uhum. estrada boa, né, que há de ler coisas. Exato. Para a gente poder se informar ou para, né, adquirir conhecimento e também para se transportar para outros universos, é só o livro, a leitura, né? Pode ser o livro impresso ou o livro digital agora, né? Mais que nunca a gente está lendo bastante na internet, nas plataformas digitais. O livro tem essa função de levar a gente para outro universo. Guilherme, eu Sim. queria te agradecer, mas eu queria te desejar sucesso, né, com esse livro, com o lançamento desse livro, e te dizer que as suas contribuições aqui para essa noite de quinta-feira sobre Emma Woodhouse com certeza mudaram a minha visão também do livro, porque esse livro é o último, né, o mais recente, mas ele já tem bastante tempo que eu traduzi em 2013. É, outro viés de leitura, é outra forma de ler Jane Austen. Eu gostei muito, acho que as pessoas aí que estão nos assistindo também gostaram muito. E eu só tenho que te agradecer por essa dobradinha de Imagina. Setete nessa noite de quinta-feira. Imagina, Adri, eu que agradeço muito. Eu acho maravilhoso isso que você faz com a Jane Austen e conseguir companhia e divulgar. Isso é Uhum. algo assim que eu acho muito invejável. Para mim é uma honra e uma alegria enorme participar aqui com você. Olha, eu te convido como a Jane aqui, que é a nossa revisora da revista Literalsten, né? A escrever artigos, agora são artigos, tá? Responsabilidade aí estamos jogando na sua mão. E também, assim que você tiver outros insights, a gente pode fazer outras lives, você está super bem-vinda, as portas estão abertas. No mais, eu queria, como a Dani acabou de agradecer, muito obrigada. E deixo as portas abertas para você voltar aqui para conversar mais com a gente sobre Jane Austen e literatura. Eu gostei muito, outras pessoas aí também disseram que gostaram, então estamos aí todos extasiados com os pequenos insights, né? Porque aqui não dá para falar tudo, né? De uma leitura de um livro tão grande como o Emma. Você está de parabéns, muito obrigada, viu? Olha, para quem está com a gente, boa noite a todos e até a próxima. Vou encerrar.